está indo para o Atlético Mineiro. O torcedor do São Paulo tá meio na dúvida. Por que o Patrick está indo para o Atlético? Tem algum problema dele com o Rogério? Tiveram lá um contratempo, o Rogério disse que isso já era passado. Foi uma vontade do Patrick? Foi aspecto financeiro? Por que o Patrick, que entregou muito o ano passado, não permaneceu? Antes que o Júlio responda, nós temos um balanço, assim a gente já fala do todo do São Paulo, sobre saídas, entradas e saídas no time do São Paulo. Vamos ver aí o Júlio responde. O tricolor passa por uma profunda reformulação no elenco. Mais de 10 jogadores já deixaram o clube. Entre eles, Nicão, Miranda e Igor Gomes. Em termos de reforços e em comparação com os rivais paulistas, o tricolor foi quem mais se reforçou. Foram contratações modestas, é verdade. Até o momento chegaram o goleiro Rafael, que veio do Atlético Mineiro, o zagueiro Alan Franco, que veio do Atlanta, dos Estados Unidos, o meia Wellington Rato, do Atlético Goianiense, e os atacantes Pedrinho e Marcos Paulo, que estavam na Europa. Ainda deve ser confirmado como reforço o meia equatoriano Gedson Mendes, que disputou a Copa do Catar defendendo a seleção equatoriana. Os jogadores podem ser desconhecidos, mas todos esses reforços chegam com aval do técnico Rogério Ceni, que promete montar um time bem competitivo. A estreia do São Paulo na temporada será pelo Paulistão, no próximo dia 15 contra o Ituano no Morumbi. Um provável tricolor para começar a temporada pode ter Rafael para o gol, Rafinha na direita, na zaga, Arboleda e Alan Franco, Wellington pela lateral esquerda, no meio-campo, Pablo Maia, Gabriel Neves e Rodrigo Nestor. No ataque, Pedrinho, Luciano e Caleri. Bom, aí tá uma geralzinha, mas respondendo especificamente, Patrick, se quiser acrescentar outra coisa. Não, o Garrafa, o Patrick é um jogador que veio, performou bem. Nós tínhamos 30% do direito econômico dele, não é muita coisa. Foi muito bem. Ele teve um problema com o técnico minimizou, dizendo que poderia, mas eu senti, e ele nos disse, o atleta quer sair. E a gente sabe, e eu acho também como presidente, que o jogador tem que desejar estar no São Paulo. Não, aí tem que ir não dá. E aí não tem condição, eu respeito ele, a decisão dele, mas jogador que titubear não vai ficar. Ele pediu para sair, Patrick? Ele tem vontade de sair. Graça, vai com Deus. Também ele já vai com Deus. Até porque ele já tinha uma relação estreita também com o Cudê. Trabalhou com ele. Trabalhou com o Cudê e agora o Cudê... Exatamente. Então, olha, diferentemente, o Wellington Rato, que estava pretendido por um clube de SAF, pelo Fortaleza, e desde o início eu falei, eu quero São Paulo, eu desejo. Fortaleza até ofereceu mais que o São Paulo. Muito mais que ele. Depois e pagando teve à vista, uma proposta da Coreia do Sul também, que ia ganhar mais. E ele desejou. E está treinando bem, eu acompanho todos os treinamentos. O Wellington Rato, o Marcos Paulo, o time todo, o Pedrinho, está treinando muito bem. O Wellington Rato está indo muito bem. Agora, presidente, todas as contratações tiveram a participação direta do Rogério, foram todas indicação do Rogério, ou outras foram questões de oportunidade, e aí o São Paulo mostrou para ele e ele aprovou? Então, Celso, o São Paulo trabalha monitorando jogadores dentro da avaliação de desempenho já lá de trás. Quer dizer, todos esses jogadores que chegaram agora já estavam no começo de 22 dentro de uma planilha, discutindo com o próprio Rogério, da oportunidade. Então, vamos imaginar, precisamos de um cara de lado que tem 1 contra 1. Pedrinho era o nome, tinha outros nomes. Sim. Mas aí vem a possibilidade. O Pedrinho estava na Rússia, a gente monitorando a dificuldade que ele tinha lá, a guerra, etc., tinha uma chance de voltar. Então o Rogério participa sim. Agora é claro que o Rogério tem cada vez mais que ficar preocupado com o plano tático dentro de campo, com o resultado. E nós trazemos os nomes. Eu vou dar um exemplo. Nós não tivemos Natal, Ano Novo, teve a Copa do Mundo. Foi um momento importante nesse período de você fazer contato. E o Rogério até estava de férias e ele veio dos Estados Unidos, porque ele ia fazer uma outra viagem para a terra dele lá na fazenda dele. E ele esteve no Morumbi e nós repassamos todas as posições com ele. Então ele participa sim. Agora, é claro, quanto mais o staff, a estrutura trabalhar, melhor. Mas todos esses jogadores não são jogadores que surgem do nada. Olha, agora é esse. Não. Está dentro de uma planilha de exame. Agora Flavito, com relação no passado, as contratações do São Paulo esse ano são muito melhores. Muito melhores. O ano passado, as contratações, nem precisa citar nome aqui, que jogadores medianos mesmo. Esse ano não. Esse ano, falei pra você, o goleiro... O que eu mais gosto é o Marcos Paulo. O goleiro... Não, Flavito, o Pedrinho é bom jogador. Não, sim. O zagueiro... Alan Franco é bom. Além de ser técnico, ele é de boa recuperação. Assim como o Arboleda. Jogando ele, Arboleda e o Diego Costa, depois que recuperar,
o João Rogério gosta de jogar com 3 zagueiros, essa zaga é uma zaga de respeito. O Mendes Porque jogou Copa do Mundo com o Equador e vem de graça. Exatamente. Então, as contratações do São Paulo esse ano foram contratações boas. Como é que o Marcos Paulo veio de graça? Que pra mim esse é o cara. É o diferencial. Eu vejo esse cara no Fluminense me encheu os olhos. Aí o cara vai ver. O fato dele não bater e voltar, ok, mas de graça que eu achei. Na verdade, aí foi uma conversa com ele, com o jogador. Isso é uma coisa muito importante. O Wellington Rato até declarou. Eu também falo com o jogador, eu ligo para o jogador, etc. E falamos, Marcos Paulo, nós temos um projeto para você aqui. Você não deu certo. Depois do Atlético Madrid, jogaram ele num time menor da Espanha, ele estava completamente descontente. E aí nós, com o empresário dele, dissemos, olha, nós não vamos pagar pelo empréstimo. Claro que o direito, vamos chamar o antigo passe, vai estar fixado, vai ser difícil. Ele aprovando a gente ter o dinheiro, porque é um dinheiro grande. Mas pelo menos nós vamos ter ele um ano trazendo benefício e até lá. Aí que eu digo sempre que o São Paulo precisa de um fundo de capitalização, nós vamos ter uma outra condição e podemos bancar se ele for aprovado. Fundo de capitalização é mais ou menos o que o Flamengo fez quando teve aquela mudança? É mais ou menos isso? É mais ou menos, Flávio. O que nós esperamos disso? Nós esperamos que nós não podemos, pela legislação, um empresário Miller, Chico, chegar e falar assim, ó, dou tanto, eu tenho uma vinculação dos direitos econômicos ao jogador. Isso é proibido. Mas ele pode trazer um investimento X e você, numa linha de raciocínio de venda, e o São Paulo vende muito bem, quando você no balanço põe lá, venda de atletas, tantos milhões, ele tem um percentual de devolução com algumas garantias. É mais ou menos o que o Flamengo fez? É mais ou menos. Eu acho que eu não sei exatamente a gente não sabe porque é um projeto deles e ok. Eu não sei, mas a nossa ideia é trazer um aporte que seja um aporte importante para o São Paulo competir. Porque hoje a folha de pagamento... um empréstimo. Não é empréstimo. Não. Ele não é empréstimo, ele é investimento. É como se fosse uma compra de um fundo de investimento no futebol. Exatamente. Isso, né? É um fundo de investimento que tem a sua regra. A pessoa ele pode pôr o dinheiro dele com o retorno do CDI, mais alguma coisa hoje, ele vai pôr ali com garantias para colocar no resultado. Ô, presidente, porque nós temos uma coisa muito boa que é Cotia. Cotia revela grandes jogadores. E ele vai participar desse resultado. Também, está muito atrasado o futebol brasileiro nesses termos com relação à Europa? Não, acho que não. Acho que não. Acho que está, como o presidente pôs aí, é planejamento, né? Tudo é planejamento e todo o processo de planejamento, ele tem o começo, que é muito difícil, todo mundo sabe, muitas mudanças, né? Para você, o presidente pegou o São Paulo numa situação não muito delicada, né? E está conseguindo trazer o São Paulo para as cabeças do futebol brasileiro. O Palmeiras já está um pouco mais na frente, mas não está muito atrás, não. Não está atrás, não. Os times grandes, pelo menos, estão como organização com o futebol, pelo menos italiano, muito igual. Ô, presidente, Helena, só colocar o Helena para fazer uma pergunta, aí a gente já volta aqui. Tá. Pois não, mestre Helena. Seguinte, queria saber do Casares o seguinte, o São Paulo era um modelo de gestão para qualquer clube do mundo. Desde o Pedrosa, lá na reconstrução do São Paulo, até o Marcelo Portugal Gouveia. E lá para cá foi uma tragédia. O São Paulo se destroçou. Parece até com o país que eu conheço aí, que em 4 anos arrebentou tudo. O que é preciso fazer? O que é que mudou de lá para cá? É a incompetência dos dirigentes que assumiram depois, ou é supercompetência dos anteriores, ou será que mudou o modelo e é preciso que o São Paulo se adapte a essa nova suposta realidade? O que você acha? Helena, prazer te ver aí, falar com você. Você que realmente é o mestre. Eu acho que é um pouco de tudo, Helena, mas o principal, na minha visão, é o São Paulo recuperar princípios e pilares éticos, de valores, que remontam o São Paulo do passado. E remonta o São Paulo até de um passado recente. O São Paulo foi campeão brasileiro 2006, 2007, 2008, com o Muricy como técnico. Então nós estamos trabalhando, tentando ouvir jogadores, ex-jogadores idos. Temos lá dentro do São Paulo o Rogério Ceni, tem o Muricy, tem o Zete, tem o Altair Ramos. Nós tentamos trazer valores que foram campeões, que têm amor pelo São Paulo, pela base do São Paulo. Agora, isso é um processo que em 2 anos ainda é lento. Nós não temos uma máquina, uma chave que vira. Então é trabalho em princípios